Câncer é uma palavra para mim que foi realmente muito pesada. E o medo de ter um câncer foi que deu uma virada total na minha vida, que me ajudou a emagrecer, a evitar a diabetes. Foram os momentos mais difíceis da minha vida, foi o acompanhar meus pais. Primeiro foi meu pai, né, em 2008, né, que teve um linfoma e foi decaindo e se definhando aos pouquinhos. E depois foi minha mãezinha, né, que de alguma forma teve um câncer, né? Quando a gente se deu conta, ela já estava completamente metastática, já invadido todos os órgãos. E o que a gente fez foi dar o acolhimento para ela, dar carinho e fazer com que ela tivesse um fim o melhor possível. Só que foram 5 meses assim de muita dor familiar, e ela, né, se foi de uma forma digna. Eles morreram até com bastante idade, né? Meu pai foi com 91 e minha mãe com 94 anos, mas tiveram um fim muito difícil. Então, assim, ó, meus pais, os dois morreram de câncer. A minha irmã já teve 2 câncer de mama. Então, assim, ó, o medo de ter um câncer sempre foi, né? Sempre foi, não. Me deu o estalo que era o que eu não queria para mim, e não queria para mim, e não queria que meus filhos também passassem por aquilo que eu estava passando. Então, assim, ó, depois que eu, né, me dei conta disso, realmente eu alterei toda a minha forma de viver, de entender, e até profissionalmente, né? Eu tô aqui hoje graças a esse estalo que me deu. Acompanhar meus velhinhos com certeza foi a coisa mais difícil da minha vida, né? Aquela morte lenta, que a pessoa vai se definhando, vai se degenerando, vai perdendo músculo, vai perdendo força, e vai cada vez, né? Aquela doença vai comendo, assim, literalmente, aos pouquinhos, né? E quando eu fui na minha ginecologista, depois da morte da minha mãe, né, ela chegou e disse assim: olha, cada quilinho a mais que tu tiver, mais perto tu vai estar do câncer. Daí eu disse, bem, né? Como eu já tinha feito de tudo na minha vida, entre aspas, que para emagrecer, né? Como muitos já sabem que eu emagreci 12 quilos, né? Eu disse assim, olha, né? E ela disse, tu tem que emagrecer para ficar mais longe do câncer. Eu disse, como assim, né? Como assim? E então, né, me enxerguei naquele momento sem saída, e só que ela me deu umas orientadas das coisas que eu estava fazendo, né, que eu achava que estava certo, que eu estava me cuidando, e na realidade estava fazendo coisas completamente erradas, como usando pão integral, farinha integral, essas coisas, né, comendo muita fruta, né, e que isso aí de alguma forma alimenta o câncer, tá? Então, eu queria me ver livre mesmo dessa maldita doença. E o que é um câncer, né? O que é um câncer? Câncer, na realidade, assim, nós produzimos células cancerosas, assim, cancerígenas, durante toda a nossa vida, né? E o que o nosso corpo faz? Se o corpo está saudável, ele pega essas célulazinhas e digere e acaba com elas. É, é simples assim, gente. Se tu estiver saudável, né? Então, o câncer acontece quando o nosso corpo não consegue dar conta, e daí essas células vão se reproduzindo de uma forma desorganizada, de uma forma exagerada, de uma forma sem limite, que primeiro em determinado ponto começa e depois ela pode se espalhar para todos os teus órgãos, né? Tudo vai depender das características do câncer, mas em princípio é isso. E teria como prevenir? Bem, uma das coisas que me incomoda bastante, né? Assim, é que tem o Outubro Rosa, o famoso Outubro Rosa, né? Que é para prevenir câncer de mama. Só que na realidade o que eles preconizam é tu fazer uma mamografia. Só que mamografia não é uma prevenção, né? É um diagnóstico precoce. Previne um câncer maior, mas não, né, não muda teus hábitos, não faz com que teu corpo tenha a capacidade de poder terminar com esse sintoma, né? Porque na realidade, o que é o câncer? O câncer mostra que teus órgãos, que teu corpo não está fazendo aquilo que ele pode fazer, que ele sabe fazer, que é
a capacidade de autocura, de autocurar-se. É um conceito que muitas pessoas não conhecem, mas esse conceito assim, ó, já era vivenciado e é prescrito, né, na medicina ayurvédica há 7.000 anos atrás, há mais de 7.000 anos atrás. Tá? Então, nosso corpo tem a capacidade de autocurar-se, desde que ele esteja saudável e desde que tu forneça para ele tudo aquilo que ele precisa. Então, assim, ó, não adianta tu pegar e ficar fazendo exames, né? Até porque a mamografia e a radiação também não é uma coisa saudável, assim, né? Que é importante tu fazer de vez em quando, é importante sim, tá? Mas isso é diagnóstico precoce. A prevenção tu vai fazer se tu tiver um estilo de vida saudável, né? E a gente fabricar, né, as nossas substâncias, as nossas células que são autolimpantes. A gente tem muitas células que ela tem esse objetivo de limpar o nosso corpo, né? Então a gente tem que aumentar essas defesas substancialmente para que a gente possa não ter que sofrer isso. É uma doença que está mais frequente e simplesmente o que acontece é porque as pessoas não estão se cuidando.